Olá, vamos para mais um vídeo, mais uma reflexão dentro daquilo que nós entendemos que é a porção do reino, contribuição para a nossa vida diária. Quero fazer menção aqui de um texto muito claro, muito entendido de Paulo. Eu tenho falado muito sobre o nosso comportamento, né, de vida prática com Deus, de vida diária com Deus, de comportamentos através da nossa vida diária com Deus, e que isso remete muito na prática daquilo que nós lemos e daquilo que nós fazemos. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Romanos capítulo 7, o versículo 14. Para um bom entendedor, já conhece esse texto, já sabe de cor e salteado esse texto, mas eu quero ler aqui na tradução NTLH, a tradução na linguagem de hoje, que tem um fácil entendimento sobre a narrativa, sobre a interpretação. Diz assim: sabendo que a lei é divina, mas sou humano, fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isto mostra que, de fato, já não sou eu em quem faz isto, mas o pecado que vive em mim é quem faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, e isto é, a minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Mas se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que vive em mim é quem faz. Assim eu sei o que acontece comigo. É isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado, que age no meu corpo. Como sou feliz! Como sou feliz? Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação no meu pensamento. Eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. O que Paulo está querendo dizer aqui para nós é sobre algo que nós entendemos e denominamos como luta interior. Essa luta interior tem colocado a gente, ou coloca muitas vezes, a gente a ser dominado pela natureza carnal. A gente ser dominado pelas nossas vontades humanas, né, do corpo humano, da natureza carnal. Paulo, ele está tratando de algo tão interessante que ele fala: se eu reconheci que eu fiz o errado, é porque eu entendi que existe uma lei do certo, existe uma lei do correto, existe uma lei do honesto, existe uma lei do positivo, do que é saudável. Mas eu reconheci que eu fiz errado. Eu reconheci que a minha atitude é errada. E Paulo, ele vai batendo, ele vai falando, ele vai colocando a nossa natureza carnal, né, sendo exposta dentro desta literatura aqui, dentro dessa narrativa, ao ponto dele dizer bem claro ao pé da letra que ser ser humano, meramente carnal, é ser fraco.
Como assim? Ah, porque a natureza carnal, ela depende de coisas, né? A natureza carnal, ela depende de sentimentos, de sensações, de coisas. A vida espiritual também precisa. Mas por que a gente deixa a nossa natureza carnal nos dominar? Aqui que está o X da questão. Por que a gente deixa a nossa natureza carnal dominar se a gente já reconheceu que agora Jesus Cristo é o nosso Senhor? Estou falando para quem é cristão e vive na prática do cristianismo. Então a gente precisa pensar quem é que é o nosso Senhor de verdade. Quem é que domina a nossa vida agora de verdade? Por quê? Paulo agora ele vai falar sobre a luta que se trava no coração da pessoa. Paulo quer Paulo quer dizer o que aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, eu não faço porque é o pecado que acaba me dominando. É o pecado que vai controlando a minha natureza carnal. E a gente precisa entender isso. E isso torna-se uma atitude ou uma condição angustiante para nós. Mas existe uma chave de compreensão e de entendimento e de sabedoria que muda tudo isso. Jesus Cristo. Jesus Cristo muda. Só que a gente precisa entender o que é de fato da legalidade à ação do Espírito Santo em nós. Porque quando eu falo isso, me vem agora na memória alguns personagens bíblicos. E o clássico é Zaqueu. Zaqueu, cobrador de impostos, homem que roubava para seu benefício, o benefício da sua instituição, né, em que ele trabalhava, ele tem um encontro com Jesus. Ele quis conhecer Jesus. E querendo conhecer Jesus, ele quis chamar Jesus para ir na sua casa. Teve a intenção. Mas Jesus, já sabendo da intenção de Zaqueu, quando viu Zaqueu naquela figueira brava que o texto apresenta, ele fala: desce, porque hoje eu quero ter um diálogo com você, eu quero conversar com você. E Zaqueu conversando com Jesus, a gente vê de fato a vida desse homem mudada. Eu fico aqui pensando, né? Como a gente tem uma vida mudada e como a gente quer uma vida mudada em Cristo Jesus, sequer a gente está dando liberdade ou legalidade para que ele muda em nós. A mulher samaritana, ela também, no diálogo com Jesus, teve a sua vida mudada. Ao ponto que ela estava no poço para pegar água, quando no diálogo com Jesus, até do cântaro, quando você lê o texto lá de João capítulo 4, até o cântaro de água ela esqueceu para trás. Porque a vida dela foi mudada. Sabe o que eu quero dizer para mim e para você aqui? No encontro com Jesus, algumas coisas a gente tem que deixar para trás. E eu luto todos os dias para deixar a minha velha natureza para trás, para que eu viva de acordo com a vontade do Senhor Jesus. E vivendo a vontade do Senhor Jesus, eu não estou aqui dizendo que eu sou santarrão e não lembro das coisas que eu fazia. Lembro. Lembro das coisas que eu fazia, lembro das coisas que eu gostava de fazer, mas que agora, entendido quem é Jesus, eu luto todos os dias para não praticá-las mais. É assim que a gente começa a caminhar na prática uma vida diária com Jesus. A luta interior ela vai sempre existir, mas nós temos a liberdade de decidir quem ser Senhor nas nossas vidas. É a natureza carnal ou a natureza espiritual? Reflita sobre isso e pensa.
Que luta interior, né? Mas que vença o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E o nome dele seja glorificado. Tchau.